Você sabia que um quarto da China já virou deserto? As tempestades de poeira são tão intensas que chegam até o Japão e a Coreia do Sul. Assustador, né? Mas, como sempre, a China tem um jeito único de lidar com qualquer tipo de desafio. Dentro de seus megaprojetos ambiciosos, o país está escavando bilhões de toneladas de areia para transformar áreas áridas em algo verde e cheio de vida, cobrindo mais de 500 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é como se o Brasil tentasse reflorestar toda a região do Nordeste, transformando o sertão em uma imensa área verde, uma tarefa quase impossível. Só que o mais curioso é que esses projetos que pareciam grandiosos e cheios de esperança acabaram criando um novo desastre ambiental afetando milhões de pessoas. E é sobre isso que vamos falar agora, um megaprojeto que só poderia existir na China. Então fica por aqui, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. Você sabia que enquanto você assiste a este documentário, o nosso planeta já tem mais de 13 milhões de milhas quadradas de terra, transformadas em deserto, o que representa 40% de toda a área terrestre da Terra. Mais da metade disso está na Ásia e na África, as regiões mais povoadas do mundo. E nesse mapa preocupante, a China é o epicentro dessa crise. Desde a década de 1980 e sem dar sinais de parar. Enquanto o sul da China continua verde e fértil, o norte se torna cada vez mais seco, quase sufocante. A pouca água disponível é desviada para enormes fazendas industriais e cidades que crescem em ritmo acelerado. Perfurações de poços e construção de barragens se multiplicam, mas o preço é alto, os rios estão desaparecendo. O lendário Rio Amarelo, orgulho milenar da China, chegou a ficar completamente seco por até 6 meses por ano. Ao mesmo tempo, as florestas foram desaparecendo. Em 1949, a cobertura florestal do país era de apenas 8% e continuou diminuindo por causa do pastoreio excessivo e da exploração desenfreada de madeira. O solo ficou erodido sem nutrientes, incapaz de sustentar plantações. É como se o Brasil perdesse toda a vegetação do cerrado e parte da caatinga, transformando milhões de hectares em areia e poeira. O resultado é assustador: quase um quarto do território chinês hoje é deserto. E a China não seria a China se não encontrasse uma solução inteligente para enfrentar esse problema. Desde o fim da década de 1970, o país começou a lançar megaprojetos para ressuscitar terras mortas, e o que eles fizeram acabou surpreendendo o mundo inteiro. Naquela época, o norte da China tinha apenas 5% de cobertura florestal, enquanto o deserto de Gobi, que se estende pela China e Mongólia, já havia crescido tanto que ocupava uma área quase do tamanho do Alasca, tornando-se um dos 6 maiores desertos do planeta. Foi então que, em 1978, a China iniciou seu primeiro grande projeto ecológico, a Grande Muralha Verde, uma faixa imensa de florestas, conhecida como a Grande Muralha de Árvores, criada para transformar terras áridas em uma barreira viva contra as tempestades de areia e restaurar o ecossistema local. Mas plantar árvores em um deserto não é nada fácil. As condições são brutais no inverno. As temperaturas caem para 40 degrees Celsius e no verão ultrapassam 100 degrees. Os ventos fortes podem enterrar mudas inteiras em apenas uma noite. Para garantir que as plantas sobrevivam, os engenheiros criaram soluções engenhosas, sacos de irrigação por gotejamento enterrados para manter a umidade por meses, covas em formato de funil que captam o orvalho noturno e espécies extremamente resistentes à seca, como saxaú, salgueiro vermelho e chopo do deserto, com raízes que alcançam de 20 a 30 metros de profundidade em busca de água subterrânea. Para ter uma ideia, Brasil tentasse reflorestar todo o sertão nordestino,
com árvores que crescem mesmo em meio ao calor de 40 graus, e a China não seria a China se não encontrasse uma solução inteligente para enfrentar esse problema. Desde o fim da década de 1970, o país começou a lançar megaprojetos para ressuscitar terras mortas, e o que eles fizeram acabou surpreendendo o mundo inteiro. Naquela época, o norte da China tinha apenas 5% de cobertura florestal, enquanto o deserto de Gobi, que se estende pela China e Mongólia, já havia crescido tanto que ocupava uma área quase do tamanho do Alasca, tornando-se um dos 6 maiores desertos do planeta. Foi então que, em 1978, a China iniciou seu primeiro grande projeto ecológico, a Grande Muralha Verde, uma faixa imensa de florestas conhecida como a Grande Muralha de Árvores, criada para transformar terras áridas em uma barreira viva contra as tempestades de areia e restaurar o ecossistema local. Mas plantar árvores em um deserto não é nada fácil. As condições são brutais no inverno, as temperaturas caem para 40 degrees Celsius e no verão ultrapassam 100 degrees Celsius. Os ventos fortes podem enterrar mudas inteiras em apenas uma noite. Para garantir que as plantas sobrevivam, os engenheiros criaram soluções engenhosas, sacos de irrigação por gotejamento enterrados, para manter a umidade por meses, covas em formato de funil que captam o orvalho noturno e espécies extremamente resistentes à seca, como saxaú, salgueiro vermelho e choupo do deserto com raízes que alcançam de 20 a 30 metros de profundidade em busca de água subterrânea. Para ter uma ideia, não dá para negar os megaprojetos de reflorestamento da China são realmente impressionantes. Eles frearam o avanço dos desertos e transformaram o país em um verdadeiro pioneiro global do plantio de florestas no deserto. Mas enquanto essas novas florestas crescem, um paradoxo silencioso começou a se formar a China. Não apenas combate a areia, ela também alimenta uma sede por areia gigantesca para construir suas megacidades. Você sabia? O ritmo acelerado da urbanização levou mais de 65% da população chinesa a viver em cidades até 2024, o que exige quase 3 bilhões de toneladas de areia por ano. É areia suficiente para encher cerca de 2 milhão de piscinas olímpicas. Mas tem um detalhe curioso: a areia do deserto é inútil para a construção. Os grãos são redondos e lisos demais, sem aderência suficiente para formar concreto ou vidro. Por isso, a China passou a extrair areia de rios e lagos de água doce. O epicentro dessa exploração é o Lago Poyang, o maior lago de água doce da China. Na época das chuvas, sua área chegava a quase 4.400 km, mais ou menos o tamanho dos estados de Sergipe e Alagoas juntos. Mas hoje, centenas de embarcações de dragagem retiram areia do fundo do lago, todos os dias, algumas sugando até 11 mil toneladas por dia. Dá para imaginar isso. Em menos de 20 anos, o nível da água do lago caiu mais de 25%. As ilhas e bancos de areia desapareceram. O ecossistema aquático entrou em colapso. O número de aves migratórias caiu 90% e os estoques de peixes despencaram pela metade. Agricultores que vivem ao redor do lago agora enfrentam campos rachados e colheitas perdidas. Mesmo assim, os projetos no deserto não podem parar, e eles têm um papel fundamental em salvar a vida selvagem, proteger a agricultura e restaurar tudo o que sofre com o avanço da areia. Para manter o fluxo econômico e sustentar a extração massiva de petróleo e gás em Xinjiang, a China iniciou em 1993 a construção da rodovia Taklamakan, uma artéria ousada que atravessa o maior mar de dunas móveis do país. No início, a estrada servia apenas para transporte de materiais, mas alguns anos depois foi aberta ao público e ao turismo.
tornando-se uma das rotas mais importantes do oeste chinês. O projeto não ficou em apenas uma via, o sistema se expandiu até formar 3 ramificações principais, o trajeto central com centenas de quilômetros, uma rota secundária de 156 quilômetros, e a rota A, com 423 quilômetros, conectando oásis e campos de petróleo estratégicos. Manter uma estrada viva em um lugar onde o vento é capaz de enterrar colinas de areia em poucas horas é um desafio monumental. A solução encontrada foi criar fileiras de árvores corta-vento ao longo de toda a rodovia, um sistema de irrigação em larga escala e postos de manutenção a cada 4 km operando 24 horas por dia para conter o avanço da areia. E o mais incrível, essa é a primeira rodovia carbono zero da China, equipada com 109 poços de irrigação e 86 usinas solares, que reduzem anualmente cerca de 1.000 toneladas de diesel e 3.410 toneladas de CO2. No meio de um deserto antes dominado só por vento e areia, hoje existe uma faixa negra brilhante de asfalto, cortando as dunas douradas sob o sol. Uma paisagem surreal digna de ficção científica. Para ter uma noção, é como se o Brasil construísse uma rodovia sustentável cruzando todo o sertão nordestino, usando energia solar e florestas lineares para impedir que a areia invadisse o asfalto, um feito de engenharia e resiliência. E não parou por aí. A China também construiu a ferrovia Lint com 707 quilômetros de extensão, sendo 90% do trajeto passando por áreas completamente sem estradas. Inaugurada em 2009 para cargas e em 2010 para passageiros, é um marco da engenharia moderna, com 180 pontes e mais de 1.000 túneis e passagens subterrâneas. O maior inimigo, porém, continua sendo o vento e as tempestades de areia. Para manter os trens funcionando com segurança, o governo criou 9 centros de controle de areia, faixas de vegetação corta-vento e redes especiais que fixam as dunas. Ainda assim, milhares de trabalhadores precisam remover areia manualmente todos os dias. Muitas vezes, limpam de manhã e à tarde o vento já cobre tudo de novo. Essa é a verdadeira artéria de aço que corta o deserto, uma prova viva de que a determinação humana pode desafiar os limites da natureza. As obras que você acabou de ver já foram surpreendentes o bastante, pois os desertos, muitas vezes chamados de terras mortas, escondem uma vantagem que poucos lugares do planeta têm uma fonte infinita de energia solar. E a China soube aproveitar esse potencial para transformar vastas áreas de areia em verdadeiras usinas elétricas a céu aberto. Comecemos na borda do deserto de Gobi. No meio de uma imensidão silenciosa, ergue-se uma torre solar termal de 260 metros de altura, o equivalente a um prédio de 60 andares cercada por 12.000 espelhos gigantes que brilham sob o sol. Durante o dia, esses espelhos refletem e concentram os raios solares no topo da torre, onde o calor extremo derrete sais especiais gerando vapor para mover turbinas. A usina entrou em operação em dezembro de 2018 e tem capacidade para gerar 390 milhões de quilowatt-horas por ano. Segundo o diretor do projeto, quando está em plena carga, ela pode produzir 100.000 kW por hora, energia suficiente para abastecer quase 100.000 casas nos Estados Unidos. E o mais impressionante e diferente das usinas solares comuns, essa tecnologia armazena calor, permitindo gerar eletricidade mesmo depois do pôr do sol. Agora indo para o deserto de Kubuk, o espetáculo é ainda maior. Visto do alto, o parque solar forma o desenho de um cavalo galopando com 196.000 painéis solares, cobrindo uma área de mais de 4 milhão de metros quadrados, o equivalente a mais de 250 campos de futebol americano. Seria como se o Brasil cobrisse todo o sertão do Piauí com painéis solares em formato de um cavalo nordestino,
correndo sob o sol, um símbolo de força, energia e superação. Essa usina já gerou mais de 2,3 bilhões de kWh de energia limpa, economizando cerca de 760 mil toneladas de carvão e reduzindo 1,85 milhão de toneladas de CO2, o mesmo que retirar 400 mil carros movidos a gasolina das ruas em apenas um ano. Depois de mais de 4 décadas de batalha contra essa areia, a China ainda não parou. O próximo grande objetivo é 2050, quando o país pretende criar um anel verde que vai cercar todo o norte chinês, com uma área florestal aumentada em cerca de 355 mil km², o equivalente à soma dos estados de Novo México e Arizona, nos Estados Unidos. Para alcançar essa meta ousada, a China não depende mais apenas de força humana. Agora aposta em tecnologia de ponta. Um sistema de inteligência artificial monitora as florestas em tempo real, analisando a umidade do solo, velocidade do vento e a saúde das plantas. Além disso, sistemas de irrigação inteligente movidos à energia solar distribuem água de forma autônoma para cada região, garantindo que as mudas sobrevivam até mesmo em períodos longos de seca. É como se o Brasil criasse uma Amazônia artificial no sertão, onde cada árvore fosse cuidada por sensores e drones que sabem exatamente quando e quanto regar. E aí, o que você acha? Consegue imaginar cada muda no meio do deserto sendo cuidada pela inteligência artificial, como se a tecnologia estivesse literalmente ajudando a natureza a renascer? Mas essa história não pertence só à China. Ela é também um mapa de esperança para todas as regiões áridas do planeta, do continente africano ao oeste dos Estados Unidos. Será que o mundo seria capaz de aprender e replicar esse modelo para enfrentar as mudanças climáticas? O que você acha sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de histórias inspiradoras e cheias de descobertas como essa, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas jornadas com a gente.